graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua família, que tudo esteja bem com você, apesar das lutas, dificuldades. Meu desejo, minha oração é que você possa estar bem e caminhando com Deus, e para isso eu te convido nesse momento. A gente tem, nos tempos oportunos, sempre que possível, trago reflexões ao coração de cada um de vocês, trazendo sempre essas reflexões com uma base bíblica, porque entendemos que a Bíblia é aquela que norteia o nosso caminho, e quando caminhamos com Deus, de certo que queremos fazer aquilo que as Escrituras nos ensinam. E nós começamos há uns tempos atrás, e temos semanalmente comentado um pouquinho sobre isso, inclusive nos nossos cultos de oração ou nas nossas lives, a respeito do Sermão da Montanha. E eu te convido nesse momento para poder pensar um pouquinho mais ainda a respeito do Sermão da Montanha. E aí te chamo a atenção para você estar meditando comigo nas bem-aventuranças, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 5, quando a palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse é o texto. Algumas traduções mais atuais até trazem expressões como bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. A gente destaca duas coisas importantes aqui. Eu quero começar nesse momento do final, dizendo que os que tais características desenvolvem na sua vida herdarão a terra. E aí, quando nós pensamos na terra, naquela promessa de Deus de novos céus e nova terra, a partir do momento que nós recebemos a nossa recompensa celestial, quando o Senhor transformar todas as coisas, e aí então podemos morar eternamente com Ele, livre de todas essas mazelas, imperfeições e finitudes do mundo que nós vivemos hoje. Agora vamos para a característica que promove tudo isso, e que também começa justamente com a expressão singela e simples da felicidade, sempre começando com bem-aventurado ou felizes. Então poderíamos substituir aqui, como temos feito, felizes os mansos, porque herdarão a terra. E é importante a gente entender nessa característica que ela é de um crente verdadeiro. Crentes verdadeiros vão desenvolver essas características que estão aqui descritas nas bem-aventuranças e, portanto, cumprirão um propósito de Deus na sua vida. E essas características elas só são possíveis a partir da presença do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Portanto, mansidão, se você for lá naquela lista de Gálatas capítulo 5, você vai ver que é um fruto do Espírito. Isso significa dizer que é a presença do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa quem vai nos ajudar a promover essa característica de exercitar a mansidão. Quando a gente fala que isso é uma característica de um crente verdadeiro, significa dizer que nós não vamos encontrar isso nas pessoas incrédulas, no mundo. E quando a gente fala de mansidão aqui como fruto do Espírito, nós temos que lembrar, se somos crentes em Jesus e temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, como cremos que todo crente tem, então haveremos de desenvolver essa característica na nossa vida, a mansidão. Todos os crentes devem possuir essa característica da mansidão. Ela não é uma opção, uma escolha. Nós vamos demonstrar a diferença daquelas pessoas que são incrédulas, mundanas, descomprometidas com Deus, a partir do momento que essas características começam a serem evidenciadas na nossa vida. É claro, são desafios, mas a promessa do Senhor é que aqueles que conseguem desenvolver essas características pela presença do Espírito Santo de Deus em suas vidas, haverão de herdar a terra. Quando o mundo pensa a respeito de conquista, a respeito de progresso, geralmente isso está ligado de alguma maneira a batalhas, a um predomínio sobre a vontade do outro. Quando a gente pensa em povos que obtiveram suas vitórias, sempre pensa na questão da agressividade, naquela questão da conquista, de você impor sua vontade sobre o outro. Mas a verdade é que Jesus nos deu um outro exemplo. Inclusive, quando ele vai para a cruz, ele poderia impor ali a sua vontade, mas ele entendeu que deveria cumprir uma missão.
de salvar a humanidade pelo seu sacrifício, por isso, voluntariamente, ele se entregou. E na sua vida cotidiana também, Jesus deu muitos exemplos de mansidão, quando ele cuidava, tratava de pessoas, e mais do que isso, quando não retribuía às pessoas o mal que elas lhes faziam. E aí eu lhe faço uma pergunta: quantos de nós muitas vezes nos sentimos chateados, angustiados, decepcionados, quem sabe até traídos por pessoas próximas, que ao invés de ajudar, atrapalham, criam algum tipo de sofrimento para você, para nós? Isso nos angustia. E aí o Senhor Jesus diz: bem-aventurados são os mansos. Meus irmãos, a gente precisa entender o que é ser manso, o que é ter mansidão. E quando a gente fala de mansidão, não significa que somos passivos diante de tudo o que acontece. Não confunda com isso. Mas a Bíblia nos ensina sobre mansidão. E eu quero até falar um pouquinho mais sobre isso na nossa live de oração de amanhã. Mas me permita falar um pouquinho sobre o que não é mansidão, para nós entendermos e desenvolvermos essa característica na nossa vida, apesar, como eu disse, das decepções, das pessoas que nos chateiam, que nos decepcionam, que às vezes causam mal contra nós. E a gente sabe que no mundo, todas as vezes que a gente quer fazer as coisas boas, corretas, sempre haverão pessoas próximas que vão de alguma maneira querer servir de empecilho, atrapalhar. E isso por vezes nos chatearão. E o fato de ser manso não significa que você não fique chateado, mas a sua atitude em relação a isso será diferente. Bom, como eu disse, eu queria, nessa segunda parte de nossa reflexão, pensar com você sobre o que não é mansidão. A mansidão não é uma qualidade natural do ser humano. Isto é, o ser humano ele não vai naturalmente ser manso. Como a gente tem visto no dia a dia, a mansidão, a temperança, o equilíbrio na hora de você se relacionar. Inclusive ontem mandei uma meditação para as pessoas com o título Taxista, justamente falando sobre muitas coisas que vêm sobre nós e que muitas vezes vêm em forma de lixo humano, são descarregados, e a gente tem a opção de escolha entre respondê-las de igual maneira, ou então a gente usar a mansidão, o equilíbrio. Então, mansidão não é uma característica natural do ser humano. É preciso estar na presença de Deus, caminhar com Deus para ser uma pessoa mansa. Mansidão, ela também não é ser uma pessoa insensível, indiferente com o que acontece ao redor, não. Não é isso. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas talvez alguém que esteja falando algo bom para você, te aconselhando, às vezes também está cheio de feridas. Várias vezes já refleti com os irmãos na igreja sobre isso. Muitas vezes nós pensamos que uma pessoa que está talvez nos aconselhando, que está falando e nos ensinando e falando coisas boas, nos incentivando a ter uma vida diferenciada, nós achamos que ela não tem problema. E às vezes os problemas dela são maiores até do que os nossos. Mas é o exercício da mansidão que faz com que ela consiga guardar muitos problemas para si mesmas e para Deus, e conseguir agir sendo Jesus na vida de alguém. Bom, a mansidão também não é uma fraqueza das pessoas. Não, tem muita gente que vai pensar, quando você não entrar numa briga, numa confusão, não responder uma ofensa ou uma decepção com atitude de igual modo, ela vai pensar que você é fraco, mas não. Pelo contrário, é preciso ter muita força espiritual para agir dessa maneira, porque a mansidão é uma atitude de força e não de fraqueza. É uma atitude realmente de presença de Deus e não de fraqueza. Pessoas sem Deus geralmente vão agir impulsivamente, explosivamente, e aí muitas vezes, ao invés de resolvermos um problema na família, na igreja, no trabalho, enfim, pode ser que a gente crie mais um problema para resolver. Por isso a mansidão é tão importante. A mansidão também não pode ser confundida com simples gentileza. Simples fato da pessoa ser uma pessoa educada não significa que ela é ser mansa. Existem muitas pessoas educadas no mundo, e isso é muito bom, mas ser gentil não é o suficiente. A mansidão ela vai um pouco além, da gentileza. A mansidão não é apenas uma atitude
né, de que a gente vai promover paz a qualquer preço, independente das coisas que nos aconteçam. Não, mansidão, como eu disse, é uma atitude de equilíbrio, é uma atitude que faz com que a gente tenha condição de orar pelas pessoas que nos ofendem, de caminhar a segunda milha, de agir com longanimidade. Esse é o exercício da mansidão, e Jesus nos ensinou sobre isso. Esse é o desafio para a nossa felicidade. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa é a promessa, esse é o galardão. Uma terra longe do pecado, uma terra sem os defeitos desse mundo que nós temos hoje, sem as limitações físicas do nosso corpo. Essa é a promessa de Deus. Então, se você quer herdar essa terra, esse reino de Deus, você precisa desenvolver no seu caráter, nas suas atitudes, uma vida de mansidão. E isso só é possível a partir da presença de Deus, a partir da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Como eu disse, nossa natureza muitas vezes nos impulsionará a reagir pagando na mesma moeda as ofensas que nós sofremos, e elas são muitas. E as ofensas nem sempre vêm dos inimigos de fora. Muitas vezes Jesus ficava entristecido pelas atitudes dos próprios familiares ou até dos próprios discípulos que caminhavam com ele. Então, muitas vezes a gente pode se sentir um pouco decepcionado e frustrado com pessoas que estão próximas de nós também. Mas é preciso agir com mansidão. Haja com mansidão na sua família, haja com mansidão no seu trabalho, haja com mansidão na sua igreja, nas assembleias, nas reuniões. Exercite a mansidão. Não será algo fácil, é um desafio. Muitas vezes a aparência inicial é que você saiu perdendo diante daquela situação, mas a palavra do Senhor nos ensina que, na verdade, os mansos é que herdarão a terra. Então, ser manso não é perder, pelo contrário, ser manso é alcançar uma vitória maior do que as pessoas alcançam quando pagam aos outros na mesma moeda que elas são ofendidas. Exercite a mansidão. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos juntos então? Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante aqui, ó Pai, de algo desafiador para nós, mas que é possível a partir da presença do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Portanto, meu Deus, que possamos desenvolver a mansidão na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ciclo de amizades e escola, que possamos desenvolver a mansidão na nossa igreja, nos relacionamentos, e que possamos ter fé, na certeza de que o Senhor nos recompensará pelo exercício da mansidão. Agora abençoa todos que estão comigo nessa caminhada com o Senhor, nessa caminhada com Deus. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada casa. Que cada lar, cada casa possa ser repleto de pessoas com mansidão. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Caminhemos juntos com o nosso Deus. E assim nós seremos verdadeiramente felizes. Cumpriremos o propósito do Senhor nas nossas vidas. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.